Saudações infinitivos e infinitivas! São muito bem-vindos ao canal R/S Gestão e Liderança. Eu sou Ramon Santos e esse é o programa do Infinitivo para o Sucesso. Aquele momento semanal para você que gosta de gerir, de liderar, de faturar, de lucrar, de aprender. E hoje o nosso programa traz o verbo escutar. É isso aí, hoje é o terceiro episódio do verbo escutar, o penúltimo inclusive, mas o verbo escutar ele vai ser conjugado aí mais vezes junto com outros verbos, tenham certeza disso. E hoje a gente vai linkar o escutar com a liderança e as questões de saúde mental. Recentemente eu fiz um curso pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que fala justamente sobre as questões psicossociais, psicoemocionais, né, que vem surgindo no mercado de trabalho, principalmente por conta aí da NR01, né, que fala do gerenciamento de riscos psicossociais. Então, nesse curso, eu tive alguns aprendizados que falam de como deve ser a postura do líder, principalmente, para evitar que ocorram esse tipo de situação dentro do local de trabalho. Nós estamos aí agora também vivendo inúmeras questões de burnout, dentre outras questões psicoemocionais, psicossociais que vêm acontecendo dentro do local de trabalho. Como o nosso foco aqui é o auxiliar os líderes, os liderados, as gestões, esse assunto se torna de fundamental importância para a gente tratar aqui nesse canal. Então eu começo com uma brincadeirinha aí para vocês, né? Já diz aqui um sábio pensador grego que o ser humano foi dotado de 2 orelhas e apenas uma boca. Ou seja, ele fala 2 orelhas e uma língua. Né? Então ele fala que é para a gente ter a capacidade de ouvir em dobro e falar pela metade. E eu digo, se fosse uma orelha só, a gente não ia dar conta. Então, brincadeiras à parte, pessoal, como é que tá a escuta de vocês? Como é que tá a escuta ativa? Como é que tá esse crescimento aí, com base em tudo que a gente já vem conversado? E a ideia de hoje é contribuir ainda mais com os líderes para as questões de escutar e de saúde no local de trabalho. Eu trouxe para vocês um estudo muito legal, dentro aí das minhas pesquisas, que foi publicado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pelos autores Avram N. Kluger e Guy Chaskov, acredito que seja essas pronúncias. Quem tiver interessado no artigo, me pede ali que eu mando para vocês o link e vocês podem ler ele na íntegra. É um ensaio, né, uma revisão anual de psicologia e comportamento organizacional, e o título é O Poder da Escuta no Trabalho, completamente pertinente aí para o assunto que a gente vem abordando nessas últimas semanas, e ele fala justamente traz essa relação entre escutar, saúde, local de trabalho, liderança, e ele começa falando dos benefícios que o bom escutar, né, que a escuta ativa traz tanto para quem fala quanto para quem escuta. Por quê? Quando você fala e que aquilo gera um sinal, aí dentro da teoria ele fala de sinais verbais ou não verbais evidentes, né, que são observáveis. Então, os não verbais, por exemplo, é o balançar da cabeça, né? Então, quando você está falando, e seja na posição de um palestrante, de um líder, enfim, qualquer situação onde haja essa relação, um fala, o outro escuta, né? E essa escuta é ativa, é disparado uma sensação positiva em quem está falando, porque ele percebe que a outra pessoa está prestando atenção, que de fato está escutando, que está reagindo verbalmente ou não, como está sendo dito, né? E quem está escutando também é acometido de boas sensações, principalmente se o tema é pertinente, principalmente se o que a pessoa está trazendo vai lhe acrescentar alguma coisa. E aí ele decorre sobre várias questões dentro do mercado de trabalho, dentro dos ambientes de trabalho. Uma questão muito interessante que ele fala é justamente da questão da segurança no local de trabalho, que é também uma cobrança que hoje existe em cima dos líderes, em cima dos gestores,
em cima das empresas, né? Então, cada vez mais, né, as questões de ergonomia, elas já estão pré-estabelecidas, né? Se você tem uma cadeira, a cadeira vai ter que ser ajustada de uma certa forma a não gerar um desconforto para a pessoa que está ali sentada, um problema nas costas, bem como outros aspectos ergonômicos, tudo isso já está observado e devidamente regulamentado nos locais de trabalho. Altura de mesa, altura de bancada, etc. O mesmo agora vai acontecer com os posicionamentos sociais, com a forma como a gente fala, com as pessoas, né? Com todo esse contexto que acaba afetando as doenças, né? Vamos chamar de doenças psicossociais, né? As questões psicossociais. Vamos tirar aí a palavra doença, que parece que soa um pouco mais pesado. Mas enfim, doença ou não doença, seja lá qual for a nomenclatura usada, a gente vai ter, né, nós líderes, né, nós gestores, nós responsáveis por organizações, a gente tem que levar isso cada vez mais em consideração e está sendo regulamentado, está sendo cobrado, vai haver fiscalização. Eu tenho alguns líderes que eu faço mentoria, algumas empresas que eu trabalho com consultoria, e são assuntos agora que estão constantemente sendo falados e nós temos que retratar o que a gente pode fazer para não causar esse tipo de situação nas pessoas e para não gerar um possível problema dentro da empresa. Por questões financeiras, mas também pelo compromisso social que a gente tem, né, de não estar aqui para fazer mal para os outros. E aí eu tenho dentro desse estudo, tem um exemplo muito interessante, tá? Eu vou falar de forma resumida, mas uma situação que ficou comprovada dentro desse ensaio, desses estudos, é que o comportamento da gerência dentro da equipe é de fundamental importância. Foi feito um ensaio dentro de um grupo onde os gerentes que estavam presentes ali da equipe, ao invés de estar atentos ao que estava acontecendo, né, eles estavam usando o celular. Se eles estavam usando o celular para fazer outras tarefas do trabalho, não vou saber dizer, não estava ali, né? Acho que também não vem ao caso. Mas o fato é, se você é um gerente, se você é um líder e a tua função é estar ajudando a sua equipe, seja ajudando de uma forma a contribuir com a tarefa que está sendo executada, ou ajudando até evitando que um problema seja causado, você não vai conseguir fazer isso enquanto você olha no celular. E automaticamente eles notaram ali dentro dos medidores que eles usaram, né, as entrevistas, enfim, que houve um desengajamento por parte da equipe. Então, o liderado que percebe que o seu líder, que o seu gerente não está ali presente, não está assistindo a operação e sim está atento ao celular, ele já vai se desengajando, né? É algo tipo, se o cara não está aqui, por que eu vou ter que estar? Né? Se o cara não está se doando, se o cara não está dando a sua atenção para a gente nesse momento que deveríamos estar todos juntos, né, executando a tarefa, por que eu vou estar engajado? Né? Então a importância dessa presença. Outra passagem que esse estudo traz também é justamente a questão que ele fala do escutar, né? Que quando um funcionário vai conversar lá com o seu líder, enfim, e a pessoa pega no celular, isso já gera um desconforto, isso provoca uma sensação de falta de segurança no local de trabalho. O cara não se importou comigo, ele não quis prestar atenção no que eu estava falando. Ele foi lá, pegou o celular enquanto eu estava fazendo uma pergunta, enquanto eu estava levando um questionamento, né? Aí a gente fala também do lado contrário, né? Que é quando o líder vem para fazer uma palestra ou traz um palestrante e quer exemplificar um tema ali para a equipe, e a equipe está no celular. Ou seja, quem está lá em cima falando também se sente desconfortável, né? Eu sei que hoje essa é uma problemática que muita gente vive, né? Porque você, quando vai proferir uma palavra, você, quando vai fazer um treinamento, você quer que as pessoas prestem atenção em você, né? E a gente, como palestrante ou como líder, a gente exige essa atenção, né? Então a gente quer que as pessoas desliguem o celular e prestem atenção no que a gente tem que falar. Só que a gente tem bem que lembrar que o contrário também é verdadeiro, né? Quando a pessoa quer a sua atenção, ela também quer que você esteja plenamente prestando atenção.
Um outro exemplo assim bem importante que eu achei muito legal que aparece nesse estudo e que a gente tem que observar isso no nosso dia a dia e serve de sinal para você líder, para fazer uma leitura melhor do seu liderado, e serve para você, liderado, como prova das suas atitudes aí perante a organização onde você trabalha. Eu achei esse exemplo incrível, né? Vou exemplificar. Somos de uma empresa de tecnologia e a gente tem ali o nosso início de dia, né, com distribuição de tarefas. O que vai ser feito? Vai ser feito a programação X, Y, Z, depois a gente vai rodar no programa Y e depois a gente vai chegar a uma conclusão e fazer um fechamento. E aí, enquanto está sendo dado essas diretrizes, alguém muda de assunto e pergunta, por exemplo, e a respeito, e a respeito da reunião de ontem, qual foi o resultado final? Quer dizer, quando isso acontece, você líder, né? Qual a sua percepção? Ele não estava prestando atenção em mim. Ou ele não quis dar atenção para o que eu estava falando. Você liderado, quando você faz uma situação dessa, você passa a mesma mensagem. O que ele falou não era importante, eu nem liguei. Eu quero saber o que foi dito na reunião anterior. Então, esse exemplo que eu trouxe, talvez alguns discordem e digam, não, mas eu tinha prestado atenção em tudo e mudei de assunto. Mas é uma cadeia toda que funciona, né? Então você não pode mudar de assunto sozinho, você não pode achar que porque você, na sua cabeça, concluiu a tarefa e já quis saber de outra, você está numa reunião, você está num grupo, você tem um líder. Então primeiro a gente tem que finalizar aquela escuta. Primeiro a gente tem que finalizar aquele tema. Sem problema querer saber da reunião da semana passada, ou do que foi decidido, ou do que vai ser feito na semana seguinte. Mas aquele conteúdo daquele momento ele tem que ser trabalhado até o final. Você tem que ter dado ali o feedback. Ok, perfeito, a gente vai fazer isso, nesse horário. Finalizamos tudo, perfeito. A equipe toda finalizou, todo mundo foi escutado, todo mundo falou. Agora sim a gente pode entrar num outro assunto, numa outra questão. Por que, pessoal, eu quis trazer essa questão para finalizar essa aula de hoje, esse momento de hoje? Porque a gente faz isso com frequência. E independente de que parte você esteja, como líder e liderado, isso pode gerar uma série de problemas. Se você é um líder, que você passa por uma situação dessa com seu liderado, você vai pensar, ele não prestou atenção em mim? Ou ele tem algum problema de atenção? Né? Ou ele foi arrogante ao ponto de ignorar tudo que estava sendo feito e passou para frente. Então exige que você pare e converse com essa pessoa. E deixe claro que ali dentro existe um protocolo, que vocês vão ter que ter uma conversa que começa com A, B e C, que vocês vão ter que discutir, e só então vocês vão para um próximo assunto por questão de respeito às outras pessoas da equipe, né? E você, liderado, quando você faz isso, ou você de fato não prestou atenção no teu líder, né? Você não deu atenção plena, ou você prestou atenção e foi muito rápido e passou para frente, né? Mas você tem que lembrar que existe todo um entorno. Então, para o líder, é necessário que todo o assunto esteja pronto e finalizado para mudar de assunto, até porque se você não faz isso, você cria um ambiente de insegurança para as outras pessoas. Porque talvez aquele liderado que não pegou tudo tão rápido, e eu estou levando aqui em consideração que essa pessoa que interrompeu a reunião e que mudou de assunto completamente tem entendido tudo e mudou de assunto porque ele foi muito rápido. Não estou levando em consideração que ele não prestou atenção o suficiente, não estou levando em consideração que ele não entendeu. Estou olhando da melhor prisma possível. O cara foi tão bom e tão rápido que ele já quis trocar de assunto. Mas isso pode gerar um problema junto aos outros participantes da equipe. Então nós, na posição de líderes, a gente tem que tomar bastante cuidado com todas essas nuances do que pode estar acontecendo no momento de distribuição de tarefas, e aí que entra a historinha legal da escutativa. Escuta ativamente o que tá. Isso é escutar ativamente. Você escuta, você presta atenção e você reflete no que consequências aquele teu ato, aquela tua escuta ou o retorno, o teu feedback com base naquela pergunta podem gerar. Isso é uma liderança completa, isso é uma liderança que eu gosto de chamar de liderança com responsabilidade psicoemocional.
você vai ver o macro, você não vai ficar focado só no que é pequeno, só no que é superficial. Você vai além, você lê as entrelinhas. Então, pessoal, hoje eu encerro por aqui. Espero que eu tenha acrescentado aí mais ao aprendizado de vocês, mais ao conhecimento de vocês. Espero que isso tenha sido um insight importante no dia a dia das lideranças. Voltamos na semana que vem com o último episódio do Verbo Escutar. E lá a gente vai enfatizar em vendas, que eu também adoro essa temática. Tudo de bom para vocês, até semana que vem. Um grande abraço. E não esqueçam, se gostou, compartilha, curte, se inscreve no canal, passa para os inimigos, manda no grupo da família. E se não gostou, manda para os inimigos só de pirraça. Um grande beijo para todo mundo e excelente semana. Tchau, tchau.